Olá, pessoal! Agora, para fazer o fechamento da nossa segunda etapa da disciplina, né, que é a etapa que trata do banco de dados relacional, a nível de conceitos, projeto, e uma breve introdução à manipulação de seus dados, a gente vai fazer um pequeno exercício de modelagem de banco de dados, né, para vocês sentirem como é que é a construção de uma questão. Neste exercício agora, eu não usarei nenhuma ferramenta de projeto via computador, ok? Porque isso aí faz parte da nossa próxima etapa, da nossa última etapa da disciplina. E vai ficar a critério do próximo vídeo, que eu postarei para a gente poder assistir depois que a gente fizer a atividade valendo nota. Então, a gente vai fazer um exercício respondido à mão. Se fosse em sala de aula, eu usaria a lousa, né? E como eu não disponho do recurso da lousa eletrônica aqui, da mesa digitalizadora, da tablet, né? A gente usou mesmo o papel digitalizado no scanner, que vai ser exibido após o slide que propõe a questão, certo? Então, a gente vai mostrar para você na aula de hoje 3 questões e exibir em seguida a resposta, explicando como a resposta foi construída. E espero com isso ajudar você a fazer outras questões, buscando na internet, buscando até nos PDFs que a gente já disponibilizou via SIGA para vocês, e que isso fique mais fácil, que isso facilite a construção das respostas da nossa atividade valendo nota, né, na nossa avaliação. Então vamos lá. A nossa primeira questão, nosso primeiro estudo de caso é uma empresa X, né, que trabalha com entrega de encomenda. E está dizendo aqui, né, a historinha da empresa. Vocês vão se acostumar agora nos estudos de caso a encontrar essas histórias, pequenas histórias, né? Que na verdade vocês vão se acostumar tanto que vocês vão começar a escrever isso aí para mim, né? O nosso último trabalho, a nossa última questão a ser respondida valendo nota nesse semestre, para encerrar essa disciplina, vai envolver vocês criarem do zero um estudo de caso desse para mim, né? Faz o estudo de caso, faz os diagramas, a normalização e me manda aí o SQL que você usou no banco para jogar lá, para criar as tabelas, para botar dado na tabela e tal, né? Mas vamos lá. Então, a empresa X Express trabalha com entregas de encomendas. Os pacotes são enviados por remetentes e entregues ao destinatário, obviamente, né? Ambos são cadastrados com os seguintes dados: nome, endereço, bairro, CEP, cidade, estado. É o óbvio quando você vai enviar uma encomenda para alguém, né? Remetente, todos os dados, destinatário, todos os dados. Um dado adicional é muito importante, o frete. Ele pode ser por conta do remetente ou por conta do destinatário, ou seja, a empresa trabalha com a modalidade de encomenda a cobrar, né? Como é chamada aí no meio de quem trabalha nesse ramo, né? Ou encomenda com tarifa reversa, uma coisa assim. É a mesma coisa de a cobrar, né? Os nomes vão mudando de acordo com a última moda de Paris. E esse frete vai conter vários valores e vários significados. É exatamente isso, né? Se ele é um frete já pago pelo remetente, do tipo normal, do tipo prioritário. Se ele é um frete a cobrar do destinatário na modalidade normal, na modalidade prioritária, né? E por aí vai. Então, ele contém vários valores e vários significados. Então, esse frete ele é muito detalhado, né? A gente está pegando aqui já uma dica de alguma coisa a respeito desse frete. Vou já falar dele de novo para vocês. E ele pode estar ligado tanto ao remetente quanto ao destinatário. Pode, né? O pode aí está dando uma dica e tanto para a gente. Cada pacote tem seu frete próprio, né? Ele só viaja se tiver um frete associado a ele. Beleza, isso aí é importante, tá? E a encomenda é entregue por um funcionário da empresa. Então, essa encomenda ela passa a ser da responsabilidade de determinado funcionário que cumpre uma rota. Então, algumas rotas são cadastradas. Eu tenho essa empresa aqui em Teresina. A minha sede é, sei lá, no centro da cidade. Aí eu tenho uma rota do pessoal que sai fazendo entregas para o sentido norte da cidade, o sentido sul e o sentido leste. Já que a nossa cidade, quem conhece, né, o nosso centro, chamado centro histórico, ele não é no centro. Ele é na lateral da cidade, né? Na lateral oeste da cidade, né? Se a gente avançar um pouco mais ao oeste, a gente passa para outro estado, passa para o estado do Maranhão,
onde tem a cidade vizinha de Timon. Mas a nossa cidade, se você olhar para o mapa e apontar no centro, ele não coincide com o centro do mapa não coincide com o centro histórico, cívico e tal da cidade. Aliás, o centro cívico da cidade é num lugar e o centro histórico é em outro. Ainda tem mais esse detalhe. E o centro administrativo ainda é em outro lugar. É uma confusão, mas é interessante de quem não conhece vir conhecer, né? Se alguém estiver assistindo por acaso essa aula porque caiu no canal, fica aí o convite, né, da sua curiosidade para dar uma olhadinha em Teresina. Aqui não é só calor não, tem calor e algumas coisas mais quentes. Bom, então a gente vai continuar o nosso estudo de caso, né? Cada pacote vai ter seu frete próprio. A encomenda é entregue por um funcionário da empresa que cumpre uma rota. Nessa rota deve-se entregar a maior quantidade de encomendas possíveis. Isso aí, se a gente for tentar levar para o lado da computação, né? Tem aquele problema do caixeiro viajante, não sei o que, custo, otimização. Isso aí é uma área de pesquisa da computação inteira, né? Então, deixa quieto. Às vezes o cara que chama a gente para informatizar, para desenvolver um banco de dados, vem com essa história. Eu quero otimizar, ele não sabe o que está falando, coitado. Tem umas coisinhas NP envolvidas aí e tal. A gente, beleza, patrão, beleza, eu vou anotar aqui, né? Faz parte do estudo de caso. Por isso, a empresa dispõe de moto, carro e até um pequeno caminhão. Elabore o diagrama entidade relacionamento desse caso e apresente o dicionário de dados normalizado no final. Veja que muitas coisas aqui são bem diretas. A entidade pacote, a entidade remetente, a entidade destinatário estão claramente definidas aqui. A entidade funcionário, a entidade rota também estão claramente definidas. Aqui no nosso caso, né? O X da questão dessa empresa é você deduzir, você decidir o que fazer com o frete. O frete pode ser do destinatário. Aí eu coloco um campinho frete lá no destinatário e um detalhamento lá desse campo. Um outro campo qualquer auxiliar. Vai que esse outro campo qualquer auxiliar fere a terceira forma normal. Ele deixa de depender lá da chave do destinatário, né? Do CPF dele, do código, seja o que for. Aí, não, eu vou botar então no destinatário, não deu certo, eu vou botar no remetente. Aí é a mesma coisa, vai acontecer o mesmo problema. Aí a gente chega à conclusão seguinte, rapaz, a ligação que eu tenho entre remetente e destinatário é o frete. E o frete vai estar atrelado à encomenda, né? Estando atrelado à encomenda, a encomenda vai seguir, digamos... com esse frete associado, sendo cobrado de um, sendo cobrado de outro, e a nossa empresa vai faturar de alguma maneira, né? Bom, então eu cheguei à conclusão de fazer o diagrama que eu apresento a seguir. Pode até estar faltando alguma coisa, pode até na sua visão dizer, professor, eu vi outras ligações aí. É possível? É possível sim. Vamos até discutir isso agora, quando eu mostrar o diagrama para vocês no passo seguinte. Veja só, está aqui o diagrama e está aqui o dicionário de dados, que é o que a questão nos pede, né? O dicionário normalizado, aplicando as formas normais cabíveis. E temos aqui o diagrama, onde eu peguei o remetente, o destinatário, que diz assim, o frete pode estar ligado ao remetente, pode estar ligado ao destinatário. Então tem o zero. Ou seja, o frete de cara é uma entidade fraca, né? Porque tem o zero ligado a ele. Então esse zero ele pode ser 0 ou 1 com remetente ou 0 ou 1 com destinatário. Lembrando que quando ele for 0 de um lado, ele vai ser 1 do outro. Ele vai ser cobrado de alguém. Nossa empresa não vai trabalhar com digamos assim, caridade de frete, né? A gente não vai fazer cortesia de frete, digamos assim. E o pacote, ele ficou aqui ligado ao frete porque o estudo de caso nos obriga. Diz assim, todo pacote tem seu frete associado. Todo pacote é responsabilidade de um funcionário. É claro que o funcionário ele não vai cuidar de um pacote só. Ele vai cuidar de N pacotes que tiver na rota dele. Então, esse funcionário está cadastrado hoje na rota leste. O outro funcionário está cadastrado hoje na rota sul. E nessa rota dele, ele vai no mais profundo possível no sentido sul da cidade, carregando a maior quantidade de pacotes que tiver para ser entregue naquele dia. De tal forma que quando ele chegar lá no extremo sul da cidade, ele está entregue o último pacote da rota dele. E ele não vai ter nenhum pacote pertencente a outra rota da cidade, né? Porque alguém vai saber onde fica cada bairro da cidade, né? Em que região da cidade fica, e vai distribuir esses pacotes fisicamente para cada funcionário de cada rota. Porém, você pode ter uma outra visão daquele estudo de caso e dizer assim, não, eu pegar duas entidades importantíssimas no meu sistema, que são meus clientes, os remetentes e destinatários,
e ligá-las ao sistema via entidade fraca, isso não fica legal, isso não fica bem visto. Isso não está decente. Eu posso fazer uma ligação também, além da entidade fraca, de remetente ao pacote? Pode. Afinal de contas, esse pacote só chegou à empresa porque apareceu um remetente para remetê-lo. Eu posso ligar também, ao mesmo tempo, o destinatário direto ao pacote, além de ligá-lo ao frete? Pode. Tá certo? Fica até mais bem projetado o seu diagrama. Fica até mais esclarecido. O que vai acontecer é que nas ferramentas de projeto você tem duas maneiras de ligar entidades através de relacionamentos. Relacionamentos identificadores, que é quando a chave primária de uma vai como estrangeira, já fazendo parte da chave primária lá quando chegar. E temos os relacionamentos não identificadores, que a chave primária vai como estrangeira, mas vai só mantendo a amizade. Só para dizer que tem uma ligação ali entre um e outro. Então, nesse caso, o pacote poderia receber um relacionamento não identificador de destinatário e um relacionamento não identificador de remetente. Aí ele ganharia na tabela de pacotes, além da sua chave que já tem o código do frete e o código do funcionário, que é uma entidade que está associando as outras duas, né? A chamada entidade associativa. Ele ganharia mais duas chaves estrangeiras aqui no final, uma vindo de remetente e outra vindo de destinatário. Mas ganharia essas duas últimas como atributos comuns. Atributos comuns além de chave estrangeira, né? Elas não fariam parte da chave primária, compondo uma chave primária de 4 elementos, de 3 elementos que seja. Então, nesse caso, a gente para na terceira forma normal mesmo, o nosso diagrama, tá certo? Então, se a gente disser assim, o relacionamento que existe entre funcionário e frete é muitos para muitos. Se você eliminar pacotes aí do nosso projeto, né? É verdade. Né? Você vê que um funcionário ele trabalha por dia com um monte de frete que tiver na rota dele. E aquele monte de frete que tem na empresa, eles vão ser distribuídos para todos os funcionários da empresa. Então é muitos para muitos, são muitos fretes para muitos funcionários trabalhando com muitos fretes. Né? Para a gente passou de 2, passou de 1 já é muito. Né? Então, o que é que acontece? Nesse caso, é sempre obrigatório ter uma entidade aqui no meio, que no nosso caso aqui ficou claro que é a entidade pacote, tá certo? Que recebe esse relacionamento lado N para si e manda para as entidades originais o lado 1. Foi o que aconteceu, né? Se você imaginar que muitos fretes da minha empresa são gerenciados por muitos funcionários e muitos funcionários trabalham com todos os fretes, né? Um negócio que era M para N, muitos para muitos, com o surgimento da entidade pacotes, para a gente controlar pacote por pacote o frete de cada um e a responsabilidade do funcionário em cima daquele pacote, tá certo? Passa o pacote a receber o lado múltiplo, né, o lado N, e passa frete a ter lado 1. Passa o pacote a receber o lado N e passa funcionário a receber o lado 1. Então, a entidade pacote nesse nosso projeto aqui, ela tem um nomezinho especial. Ela tem o nome de entidade associativa. Então, a nossa entidade frete ela tem um nome especial de entidade fraca, porque tem o lado 0 na sua cardinalidade. Né? E a entidade pacotes, por receber e resolver o problema do muitos para muitos, ela tem o nome de entidade associativa. No dicionário de dados, a entidade associativa se comporta assim. A chave primária dela é composta, e ela tem como chave composta a exportação de chave estrangeira de uma tabela relacionada e a exportação de chave estrangeira de outra tabela relacionada. Então, isso bem aqui já nos deu a dica que pacotes é uma entidade do tipo associativa. Ela resolve o problema da terceira forma normal. Ela operacionaliza o seu banco de dados, porque senão não teria como. Eu exportaria quantas chaves de uma tabela para outra? Se fosse entre frete e funcionário, quantos mesmo? Muitos para muitos. Sim, meu filho, mas quantos? Eu vou ter funcionário que vai sair de moto, eu vou ter funcionário que vai sair de carro, eu tenho funcionário que vai sair de caminhão, né? Eu vou botar o funcionário do caminhão para entregar um envelope com papel dentro, um documento, que eu posso trabalhar dessa forma, né? E vou botar o funcionário da moto para entregar uma geladeira, né? Não faz o menor sentido. Então, o pacote é que vai ter esse relacionamento e tal, se vai ter alguma observação. Ele que é a entidade associativa. Ok? Então, no caso, nós também temos que o nosso frete, então a gente vê aqui que no dicionário de dados o nosso frete ele não tem, digamos assim, nenhuma dica de relacionamentos, né? O relacionamento dele é 0, 1.
mas é o 01 aqui da cardinalidade que nos dá a dica de chamar essa entidade de fraca. Em alguns softwares de projeto, alguns autores também de engenharia de software, nos dizem que essa entidade fretes ela deve ser desenhada com os cantos do retângulo arredondados e o seu contorno, o restante do seu contorno deve ser tracejado, para indicar a fraqueza da entidade fraca. Eu acho que não precisa tanto não, basta a gente saber se tem o 0 rolando aqui na história, ela já é entidade fraca. Na verdade, alguns softwares de projeto, eles usam o tracejado, usam um contorno tracejado ou relacionamento tracejado também, como indicador de associação ou de relacionamento não identificador, que eu falei agora há pouco, que tem um caso e o outro, né? O identificador, a chave estrangeira sempre vai para fazer parte da primária, e no caso do não identificador, que é o que mais a gente faz no dia a dia, né? A chave estrangeira, como é no caso aqui da rota, né? Que a rota é cumprida por um funcionário, ela vai como atributo comum, né? Então, e no caso do relacionamento 1 para 1, exportação de rota é opcional, ok? Então, 1 para muitos, o atributo chave daqui sempre será exportado para cá, para a entidade para o lado que recebeu muitos, né? E se for identificador, vai fazer parte da chave primária. Se não for identificador, não vai fazer parte da chave primária. E no relacionamento cardinalidade 1 para 1 ou 1 para 0, 1, a exportação de chave é opcional para poder garantir o relacionamento. Mas é bom que tenha, né? No caso aqui do frete, ele vai ter, seria bom ele ter, além do código do frete, o valor e o significado, seria bom ele ter a chave estrangeira de remetente e a chave estrangeira de destinatário, mas no caso o preenchimento dessas chaves estrangeiras seria relaxado, porque ou ele seria cobrado de um ou do outro, ou então você poderia ter a chave dos dois e ter um campo para dizer a quem seria cobrado esse valor de frete nesse caso, né? Porque ele vai estar relacionando os dois de qualquer forma, né? Ou então você simplesmente liga o destinatário e o remetente direto a pacote, esquece a ligação desses dois com o frete, e lá no frete você cria um campo para dizer se esse frete é a ser cobrado do remetente ou a ser cobrado do destinatário, além dos valores que o próprio estudo de caso já lista como solução para a gente. Então veja que esse meu diagrama aqui não é a solução do professor que eu vou copiar e tal, não. É uma solução. Então no meu modo de ver, esses diagramas, essas soluções de problemas de engenharia de software, de banco de dados, de projeto, eles têm soluções variadas, né? Quer dizer, eu, enquanto engenheiro de software, enquanto projetista de banco de dados, eu posso... Rapaz, eu estou imaginando aqui que para esse problema, bem, eu vou projetar um software que faz isso, isso e aquilo, com a tela tal, tela fulano de tal. Aí um outro desenvolvedor de uma outra equipe, ele vai chegar e vai dizer assim, não, eu já penso diferente. O meu banco de dados não vai ter tabela tal, vai ter uma tabela assim, assim, assado, por isso, isso e aquilo, em cima do mesmo estudo de caso. Então, não existe a solução, existe a solução que soluciona aquele problema. Obviamente, se você me apresentar um estudo de caso ignorando aí que tem frete envolvido, ignorando que tem pacote envolvido, eu vou dizer que sua solução está errada, né? Infelizmente está, porque você não vai dar jeito no problema do seu cliente. Agora, se você me disser que tem algo parecido com isso que eu fiz aqui, mas relacionando diferente, aí sim você vai estar me mostrando uma solução que tem argumentos para ganhar da minha. Ou então para eu considerar também tão correta quanto a minha. Então, o que eu estou dizendo é isso. Se você esquecer essas dois relacionamentos fracos aqui, ligar destinatário a pacote, ligar remetente a pacote, e botar aqui em frete só um campo a mais, indicando se ele veio do remetente ou do destinatário, a cobrança dele, para mim está de boa, né? Soluciona do mesmo jeito. E não vai ter a aplicação da entidade fraca lá na solução do estudo de caso. O que eu acho que não vai rolar é frete virar atributo de remetente ou frete virar atributo destinatário. Isso aí eu acho que não rola não. Porque pelo estudo de caso não tem nada a ver virar atributo. Beleza? Então esse caso previsto aqui na questão número 1, temos aqui essa proposta de solução de nossa parte. Vamos partir agora para a questão número 2. Né? A questão número 2, nós tratamos da empresa VE, uma empresa aqui qualquer, de nome qualquer, né? Que é uma oficina de eletrônicos. Lá o cara conserta televisão, rádio, essas coisas assim. Os clientes dessa oficina são cadastrados com nome, CPF, telefone e e-mail. Os funcionários possuem uma matrícula interna,
um nome e um telefone. Cada cliente leva um aparelho para reparos, que fará parte de uma ordem de serviço, né? Essas oficinas sempre trabalham com esse documento, chamado ordem de serviço. Está até na lei, né? Que a lei que rege nota fiscal, essas coisas assim, né? Ela trata como ordem de serviço, né? Quando você contrata uma oficina de serviços. Seja para fazer algo no seu carro, seja para fazer algo na sua televisão, e por aí vai, né? Os aparelhos atendidos pela oficina são previamente cadastrados com dados do tipo código, descrição, preço padrão do orçamento, e tem um relacionamento disso aí com a ordem de serviço. Professor, para que isso? É o seguinte, digamos que o cara na oficina diga assim, olha, eu só conserto televisão, aparelho de DVD e aparelho de som. Quer dizer, se chegar um cara lá com, sei lá, uma máquina esquisita, um ventilador, por exemplo, que tem um funcionamento já um pouco diferente, né? Eles, não, nós não temos aqui técnico que trabalhe com reparo de ventilador. Nós não recebemos ventilador para conserto. Se você chegar lá, sei lá, com um aparelho diferentão, ali um scanner, que é coisa de informática, né? O cara diz, olha, por mais que seja eletrônico, eu só trabalho com televisão, com rádio e com DVD. Pronto. Então tem várias oficinas que trabalham dessa forma. E lá no sistema dele ele já deixa para os aparelhos que ele atende uma previsão genérica de orçamento. Olha, o orçamento do conserto de televisão eu cobro R$20. Um orçamento de um conserto de um som eu cobro R$25 e por aí vai, né? Então, o orçamento de um conserto de um notebook, se for o caso, eu cobro mais caro do que de um desktop e por aí vai. Aí ele pode até fazer uma negociação com o cliente, só se eu fizer o orçamento e você não aprovar, você paga os R$20, porque de qualquer forma eu trabalhei. Mas se eu fizer o orçamento e você aprovar, eu desconto esse orçamento do valor final do reparo do seu aparelho. É o que geralmente acontece na maioria das oficinas. Isso não está descrito no nosso estudo de caso para não ficar aquele texto bíblico que você vai ler ali, trocentos versículos e dividido em 500 capítulos, né? Mas a gente deve, quando vai documentar direitinho um sistema da vida real, documentar tudo isso. Dizendo que o cara dá desconto do orçamento, no preço final do serviço e por aí vai. Então a gente já vê aí o detalhe, né? Que existem alguns aparelhos genéricos cadastrados no sistema, que são os tipos de aparelho que o cara conserta. Televisão, rádio, toca-fita de carro, toca CD de carro, som de carro em geral, né? E por aí vai. Cada coisa tem lá o seu valor de orçamento, né? Um orçamento padrão, um orçamento mínimo, para verificar o que é que falta fazer para consertar aquele aparelho, tá certo? Na ordem de serviço, o tipo de aparelho é inserido, né, nesses aparelhos genéricos. Alguns dados adicionais são inseridos também, como a marca do aparelho que o cliente está deixando, a série dele, o modelo, o defeito reclamado, né? O cliente e o técnico responsável também ficam registrados nessa ordem de serviço, né? O cliente é o cliente 10 e o técnico é o técnico 2, que é o cara que vai ficar responsável por fazer aquele orçamento, para dar um retorno para esse cliente, até mesmo para executar o serviço caso seja aprovado o reparo, né? Então, eles ficam registrados todos na ordem de serviço. Então, a ordem de serviço é a nossa entidade central. Então, as coisas nessa oficina vão girar em torno dessa ordem de serviço, né? Então, nesse caso, a gente já tem ideias para o nosso diagrama de entidade de relacionamentos também. E também para o nosso dicionário de dados. Bora dar uma espiada lá na solução, como é que ficou. Então, a gente tem aqui a ordem de serviço, né? Eu peço licença de vocês para não representar nesse momento os atributos aqui nas entidades, né? Eu estou representando apenas as entidades. A gente sabe que os manuais de banco de dados nos dizem o seguinte, olha, quando você chegar aqui, coloque os atributos, tudo bonitinho, etc, etc e tal. Mas vamos lá, bora conversar sobre essa minha solução. O cliente ele pode ter uma ou várias ordens de serviço. E se ele é cliente é porque ele já teve aqui alguma vez, então nada de zero, né? Essa ordem de serviço ela se refere a um aparelho. Mas os aparelhos genéricos que eu tenho na minha oficina, televisão, rádio, não sei o que, som de carro, eles aparecem em diversas ordens. Então, um para muitos. Beleza. E o técnico trabalha aqui na minha oficina, obviamente, atendendo diversas ordens de serviço. E a ordem de serviço é a responsabilidade de um técnico, por vez, né? Então, essa daí é a solução a nível de diagrama. Aí você diz, professor, pelo amor de Deus, cada um para N exporta uma chave estrangeira. Aí está todo mundo identificador. Então eu vou ter aqui 3 elementos aqui na ordem de serviço. Vou ter que aplicar a quinta forma normal. Teria. Se a ordem de serviço não tivesse um número próprio de identificação. Ah, mas não está dito lá no estudo de caso não.
É muito mais simples você imaginar isso. Porque no final você vai dar um ticket para o cliente, um papelzinho lá para ele, um relatório, para dizer assim, olha, seu aparelho ficou na nossa responsabilidade, beleza, e essa ordem de serviço é esse número bem aqui, a 120. Quando você ligar para saber alguma coisa da nossa oficina, caso a gente não entre em contato com você, você diz esse número bem aqui para mim, que eu vou pesquisar aqui no sistema, a ordem 120. Aí a ordem 120 está lá. O técnico já avaliou, o técnico já fez o orçamento é R$50, o orçamento é R$100 e por aí vai. Tá certo? Então não precisa a gente pensar que esses três aqui são do tipo identificador. Eu pensaria que esses três relacionamentos aqui são do tipo não identificador. Então o código do aparelho, o código do cliente e o código do técnico aparece aqui como atributo estrangeiro, né? Chave estrangeira, mas atributo comum. Não faz parte da chave primária. A chave primária da ordem de serviço para mim aqui seria um código autoincremental dela, né? Um código de autoincremento. Quando o sistema entra em funcionamento, a primeira ordem de serviço é executada. E assim ele vai incrementando até N, né? Até a enésima ordem de serviço. Tá certo? Então é por isso que o nosso dicionário de dados ficou da seguinte forma. O cliente identificado por CPF, nome, telefone e e-mail. O aparelho por um código sequencial, né? Que nem a ordem. Tem um aparelho 1, 2, 3 com a descrição, né? Ele é uma televisão, é um rádio, é um som de carro. Aí tem o preço de orçamento padrão. Isso aí está previsto no estudo de caso, né? Que nós temos um preço padrão nessa oficina para fazer o orçamento do conserto de um som de carro. Temos um preço padrão para fazer o orçamento do conserto de um som de casa, né? Da televisão e por aí vai. O técnico ele tem matrícula, nome e telefone. Está dito no estudo de caso. E a ordem de serviço, que é aquela entidade central ali que nos chamou a atenção, eu deixei de propósito por último aqui no nosso dicionário de dados, para mostrar a você essa questão, que o número da ordem de serviço é que vai ser usado no dia a dia, para poder pesquisar, para poder a pessoa, olha, meu aparelho aí está na ordem 100. O que é a ordem 100 aí? Já tem orçamento? Aí a pessoa que atende o telefone e consulta aqui no sistema, tem orçamento sim senhor, vai ser R$220 o conserto, porque vai pegar uma peça que vai ter que vir lá de Marte. Está sendo minerada lá em Marte a sua peça. Pronto, né? Então, você vai ter o CPF do cliente, a matrícula do técnico responsável, o código genérico desse aparelho, para poder ter um orçamento padrão, caso o cara não aprove o conserto, né? Ele fica ciente que vai ter que pagar o orçamento, né, que foi feito. Algumas oficinas cobram isso, né? Se é certo, se é errado, não sei, mas de qualquer forma o cara trabalhou, né? A marca do aparelho que ficou, né? Que televisão, tem televisão de um monte de marca. Som também tem, e por aí vai, né? O modelo, às vezes o modelo é relevante, né? A televisão, se ela é pequena, 14 polegadas, se ela tem 50 polegadas, 200, né? Hoje em dia o pessoal tem uma televisão que é maior do que a casa que mora. O número de série, importantíssimo, que às vezes o cliente deixa aqui um aparelho na oficina, 5 minutos depois ele dobra ali a esquina indo para a casa dele e aparece outro cliente com um aparelho idêntico para consertar. E isso pode gerar uma mistura de peças, de componentes dos dois aparelhos durante o conserto, né? Então, o número de série que vem de fábrica em cada aparelho estampado, né, é importante de ser anotado aqui no sistema. Você pode pensar que é uma besteira, mas o número de série é que vai identificar o seu aparelho como sendo o seu aparelho naquele conserto, porque senão você pode receber o aparelho de outro, misturado lá, né? E o defeito que você vai reclamar, você vai dizer, esse meu som aí tá tocando só numa caixa. Ele não tá tocando nas duas caixas, não sei o que. De repente é a famosa saída queimada, né? E por aí vai. Então a gente está observando bem aqui, eu coloquei escrito na canetinha lá quando eu estava fazendo essa solução aqui para vocês, que a ordem é uma entidade não identificadora. Ou seja, os relacionamentos não são identificadores, os que chegam lá para ela. Porque se chegasse, você iria para a quinta forma normal, um sistema simples como esse. E não precisa. Basta a esperteza sua de dizer assim, não, eu vou criar uma chave sequencial para a ordem de serviço, que é muito melhor do que eu dizer assim, você é meu cliente, botou uma TV para consertar aqui, qual é o seu CPF? O senhor sabe qual foi o técnico que ele atendeu? Imagina a confusão. Se ele tiver um papelzinho na mão dele, e deve ter, né, porque já está ligando para mim, que tem meu telefone lá no cabeçalho do papel, vai ter um número sequencial lá de ordem do serviço que ele contratou comigo, né? Então, não, eu sou o cliente da ordem 120. Na hora de imprimir, a gente faz um layout bonitinho desse relatório especial que vai para a mão do cliente, né?
destacando ali o telefone da oficina para ele ligar, para perguntar o orçamento dele, destacando mais ainda o número da ordem, que é botando em destaque maior, você diz logo, esse número que está mais pretinho, maiorzinho aí, um negrito, é o número que você vai falar quando ligar para cá. Só é ordem número tal. Aí eu consulto aqui no sistema e lhe digo se o técnico lá dentro já atualizou o valor do orçamento, tá certo? Por sinal, ficou faltando aqui na nossa tabela de ordens, número, CPF, matrícula, marca, modelo, série, defeito, vírgula. Aí vocês anotem aí, orçamento, que é um campozinho monetário, né? E ainda eu colocaria mais uma vírgulazinha e mais um campo. É para fazer ou não é para fazer? Porque a partir deste orçamento, o cliente lá do outro lado diz, ok, pode consertar, eu pego que dia? Aí acontece a negociação com o técnico, acontece a negociação com quem está atendendo, às vezes tem um prazo padrão, né? A própria pessoa que atendeu diz assim, se eu ligo daqui a 2 dias, que é o tempo que ele vai demorar para pegar o seu aparelho aqui na fila que ele está atendendo, e do pessoal que já aprovou o orçamento. Então, geralmente, quem trabalha com manutenção, eu mesmo já trabalhei, já tive uma oficina de manutenção de computadores, era mais ou menos assim que a gente trabalhava. Antes de ser professor, isso aí faz um tempo danado aí na história, né? Mais de 20 anos já. Bom, então bora lá para a solução e para a próxima questão, né? Vamos para a nossa terceira e última questão da aula de hoje. Pronto, essa questão aqui ela é muito batida para o pessoal de banco de dados, né? Mas ultimamente isso aqui está se tornando já uma raridade até. Você chegar numa empresa onde as pessoas ainda trabalham com um bloquinho, escrevendo de caneta, aquela notinha fiscal ali e tal. Então, as últimas empresas que eu acho que ainda trabalhavam dessa maneira, assim, por rotina, eram empresas de serviços, que prestam contas ao fisco municipal, né? A quem geralmente cobra imposto sobre serviço, que é o município. Então, as empresas de serviço, foi as últimas que eu vi aqui, fazer notinha desse jeito aqui, de detetização da sua casa, de, sei lá, contrato de conserto preventivo e corretivo de elevador, o próprio conserto mesmo da oficina de conserto de reparos, né, de eletrônicos, é uma oficina de serviço, né? Normalmente eles não têm lá uma lojinha. Se tiver uma lojinha associada, já é comércio. Aí tem o imposto estadual, já tem outro cenário. No cenário de comércio, então, isso aqui faz muito tempo que eu não vejo mais. Ah, professor, mas o pequeno lojista ele é obrigado a ter um sistema daquele com aquela impressorinha emitindo cupomzinho fiscal e tudo. Não necessariamente. Aquele cupomzinho fiscal mesmo que era cheio de lei, cheio de vigilância em cima dele, para evitar algum tipo de fraude, ele já está sendo emitido hoje via internet. Afinal de contas, todos nós já sabemos hoje em dia que qualquer compra que a gente faz, a gente recebe opcionalmente a nota fiscal daquela compra no nosso e-mail, né? Em PDF, em XML, fica a seu critério, né? Ou então você recebe a chave daquela nota, ou o próprio cupomzinho que aquela impressorinha já imprime no comércio, né? Ele já informa uma chavezinha lá que se você entrar lá no site da Fazenda, você vai digitar aquela chave ali e vai ver uma cópia daquela notinha lá que você recebeu. É porque ninguém para fazer esse tipo de... eu vou entrar bem aqui no site da Fazenda aqui para ver aqui a notinha da compra da salsicha que eu fiz lá no Carvalho. Quase ninguém vai fazer isso, né? E se alguém fizer, por que você está indo atrás? A salsicha não cumpriu o que queria, o que deveria, não matou sua fome. Você vai reclamar agora a garantia da salsicha, né? Então, mas tudo bem, eu entendo que às vezes a salsicha está podre dentro da lata, né? Mas tudo bem. Então, a notinha manual, tão popular há alguns anos atrás, ela está ilustrada aqui nessa figura, e o professor chega e diz assim, cara, o nosso cliente tem essa notinha bem aqui lá na empresa dele, e ele quer informatizar. O que é que eu faço com essa notinha? Bora fazer aí um diagrama entidade de relacionamento e um dicionário de dados só em cima dessa nota. Ah, professor, coisa difícil. Não é difícil assim não, pessoal. Bota o olho aí, né? A empresa ela não vai ser identificada. O cara aqui é o usuário do teu sistema, né? Nome fantasia, razão social, telefone e tal. Isso aqui digamos assim, o cabeçalho da empresa do cara lá que te contratou. Então, se você tiver de gerar algum relatório para ele, você vai gerar com esse cabeçalho aqui, tá? Aqui do lado, você vai ver aqui que aqui tem alguma coisa reservada para o estado, para o município. É um número sequencial dessa notinha aqui no bloco. Quantas vias ela é emitida. No caso, essa daqui é emitida em 3 vias, né? Tem a via do destinatário, a via da contabilidade e a via do talão.
É que não deve ser destacada do talãozinho, né? Então, nesse tempo aqui ainda tinha esse porém. Cada comércio, cada empresa mandava uma gráfica fazer um bloco com essa notinha aqui igual. Às vezes até em cores distintas, né? Tinha a notinha branca, amarela, azul, para poder facilitar para o funcionário mesmo que trabalhava lá com a gente, né? Com os empresários. E esse bloco de notinha ele tinha que ir no órgão fiscalizador da fazenda, né? Seja municipal, seja estadual, para ser homologado. É como se o pessoal lá dissesse, ah, beleza, esse bloquinho aqui, feito na gráfica Árvore Feliz ali no centro, é da empresa Nome Fantasia. Então, deixa eu anotar aqui que o bloco número 10, aí ia nesses numerozinho de controle aqui do bloco, esses numerozinhos de controle aqui em cima, tá certo? Tá aqui, modelo 02 série D, né? Aí ele, beleza, aí geralmente eles colocavam aqui uma máquina lá, sei lá no que, e essa notinha aqui era numerada, tá certo? Então essa aqui seria a nota número 1, em 3 vias, teria a nota número 2, aí, aí quando a empresa gastasse todo esse bloco, mandaria fazer um bloco novo, para passar pelo mesmo trâmite, aí o pessoal lá ia ter o controle, que no bloco passado você terminou na notinha 102, então essa primeira notinha desse bloco aqui vai ser a 103, 104 e por aí vai. Então com o advento do computador acabou essa notinha aqui no papel, né? Mas antigamente tinha, né? Você era obrigado a manter, enquanto o dono da empresa, todos os bloquinhos usados, contendo essa terceira via aqui, que era fixa no talão. O seu contador era obrigado a manter todas as segundas vias lá na sua pasta, guardado lá no escritório dele. E o cliente, eu acho que no primeiro passo que ele desse na porta da sua loja, ele amassava essa primeira via aqui e jogava no lixo, se ele não precisasse para dar garantia de alguma coisa. A maioria joga fora. Então, essa é um exemplo de uma notinha preenchida à mão, né, que você vai emitir via sistema agora, esse controle. Ou pelo menos projetar o banco de dados que vai fazer isso, né? Então a gente vê de cara aqui que a nossa notinha tem uma área de identificação do cliente. Então nome, endereço, CPF, telefone, aqui esses campinhos aqui são do cliente que está comprando o produto. Então eu vou ter que ter um cadastro de clientes. Olha a primeira sacada da nossa nota. A nota em si, ela tem alguns dados que são próprios dela. Ela vai ter uma data de emissão e aqui um valor total. Beleza, essa nota aqui tem uma data de emissão, valor total. Provavelmente não tá aqui nessa arte, não está aqui nesse desenho, mas nessa área branca bem aqui vai ter um número sequencial. Então essa nota vai ter também um número sequencial, que eu acho que foi um vacilo de quem fez essa figura, achei pronta na internet, aproveitei aqui para vocês. Mas já estou acrescentando, que bem aqui teria um númerozinho aqui, um carimbado, um númerozinho sequencial já no ponto aqui nessa notinha, certo? E aqui a gente vê que tem a descrição, a discriminação de cada item comprado por você. Você foi lá no armazém do seu Zé e comprou lá uma rede, comprou lá 4 metros de corda, né? Comprou lá um óleozinho para pingar no armador, que está fazendo muito nheque-nheque lá de noite, né? E pagou nessa rede R$120. Em 4 metros de corda você pagou, sei lá, R$8,90. E no vidrinho de óleo lá você pagou, sei lá, R$12. Aí ele vem aqui, tchá, soma, né? Botou aqui uma rede, um vidro do óleo e 4 metros de corda. Eu tenho aqui o preço total, né? Ele bota aqui o total, quanto é que deu 4 metros de corda, quanto é que deu uma rede, quanto é que deu aquele vidrinho de óleo. Aí ele vai pegar e vai somar tudo e vai colocar aqui embaixo o total que você vai pagar. Você vai lá no caixa dele e paga. E fica com essa notinha comprovando a compra do seu dormitório, né? Você comprou lá sua rede, sua corda e o óleo do armador. E essa nota aqui, não sei por que motivo, ela copia aqui o valor total que já está aqui embaixo. Não é muito usual isso não. Esse valor total aqui em cima, normalmente o que destaca aqui em cima geralmente é o número sequencial dessa nota. Porque esse total daqui de baixo ele já faz parte do total da nota mesmo e já é outra história. Então a gente já vê aqui que a gente vai ter os itens de produto. Então isso aqui a gente vai ter que ter um cadastro de produtos do estoque geral da empresa do cara. A gente vai ter que ter os clientes do cara aqui e as notas, né? E os itens da nota aqui. Então bora lá ver a solução desse problema. Aqui, então vamos ter aqui os clientes cadastrados, os pedidos, que são a nota, né? A nota da venda lá. Os itens da venda, que são aquelas várias linhas que tem lá na tabelinha, que são relacionados aos produtos que tem armazenados em estoque. Né? Que o cara não vai vender uma rede que ele não tem, não vai vender uma corda que ele não tem, né? Então, a gente vai ter o cliente identificado com CPF, nome, endereço, telefone. A gente já vê que o CPF é chave.
O pedido vai ter um número sequencial, que eu falei para vocês, não está carimbado na nota ainda, mas tem. Tem a data da emissão desse pedido, o total da nota e o CPF do cliente, para poder manter o relacionamento dos dois, né? Que está aqui como chave estrangeira, não identificador, né? E esse pedido ele vai ser composto por um ou vários itens. Tem uma tabelinha ali que, né, a ser preenchida com as coisas que a pessoa comprou. E esses itens vão ser alimentados pelos produtos, que vão estar armazenados no estoque, que tem preços já pré-definidos em estoque, né? Aí, por exemplo, o item do pedido, né? Nós temos aqui o número do pedido, aqui no item, como chave estrangeira e identificador também. E temos aqui o código do produto no item, né? Como chave estrangeira e identificador também. Então, nós temos aqui um caso de chave composta, porque nós temos aqui uma entidade associativa. Porque o meu pedido ele tem vários produtos e o meu produto está em vários pedidos, porque eu não vou comprar um produto que vou vender só para um cliente, né? Então, como é vários para vários, os itens compõem uma entidade associativa, tá certo? A quantidade que o cara está comprando está lá na tabelinha também, né? E o preço desse item, já multiplicado pela quantidade, porque o preço unitário vem lá da tabela de produto, tá certo? Então, esse preço unitário bem aqui é o preço, digamos assim, do metro da corda. Aí quando eu boto aqui que eu quero 4 metros de corda, ele multiplica o preço do metro e bota aqui o preço de 4 metros de corda, já nesse item aqui do pedido, tá certo? E no final ele soma todos os itens desse número de pedido e preenche esse total aqui no campo total na tabela pedidos. Mas isso aí já estou falando para você de regra de negócio. Isso aí já é linguagem de programação, ali moendo ali na parte da engenharia do software. Para banco de dados, o nosso diagrama é esse aqui. Tá certo? E a normalização é checada pelo dicionário aqui que a gente vai detalhar. Então nós temos aqui o cliente, CPF, nome, endereço, telefone, tá ok? Beleza, já está destacado lá na notinha, né? O pedido, ele vai ter o número próprio dele, não tá lá na notinha, mas vai ter, eu já falei para você que tem, né? Que alguém vai carimbar ali aquelas notas com números sequenciais. A data da emissão dessa nota, tá certo? O total dela, que vai ser, na regra do negócio, vai ser a última coisa a ser atualizado nesse sistema, né? Nesse cenário. E o CPF do cliente que disparou essa compra, né? Que realizou esse pedido. Em cada um dos itens lá como entidade associativa, ele vai ter uma chave composta, né? Do número do pedido e do código do produto. E esse produto nesse pedido vai ter a quantidade 1. É uma rede. Aí multiplica por 1 o preço unitário. O preço do item é o mesmo preço do unitário, né? Corda vai ser 4 metros. Pega o preço do metro lá, multiplica por 4. Tá aqui. O preço de 4 metros de corda. E assim sucessivamente. O óleo vai ser um vidro pequeno. Aí procura aqui, óleo vidro pequeno. R$12. Aí tem aqui, preço do item, R$12. É só um que eu tô levando, né? Só para botar uma gotinha lá no nheque-nheque do armador. E os produtos vão ter pelo menos o código do produto, a discriminação do produto, o preço unitário do produto, obviamente, né? Que está cadastrado lá. Normalmente, na vida real, vai um pouquinho mais além que o cadastro do produto. Tem, por exemplo, aqui a quantidade mínima. A quantidade mínima é muito solicitada pelo pessoal que tem loja para poder ter a noção se o estoque está ficando pouco. Então vai ter um relatório que você vai acabar fazendo num sistema desse de estoque, se você for um dia trabalhar com essa dor de cabeça. Você vai ter que cadastrar a tal da quantidade mínima para cada produto. Por exemplo, eu trabalho com venda de produto de papelaria. E para mim a quantidade mínima de venda de caneta Bic é 50. Então se eu tiver só com 50 canetas no meu estoque, para mim eu estou em perigo. Porque eu costumo vender, sei lá, 35 canetas por semana. E a caneta é baratinha, todo mundo perde, né? Toda hora os cabas catam moeda no bolso, compra a canetinha ali e tal. Vai fazer uma prova, eu tenho uma filialzinha aqui na universidade. Então o cara vai fazer uma prova, vai precisar da canetinha azul ali para fazer a prova, né? Azul caneta. Aí ele vai lá e compra lá com as moedinhas que ele catou no bolso, daqui a pouco ele perde e compra outra. Então se eu tiver, digamos, 50 canetas ou menos no estoque, e eu tiver lá que o produto tem esse valor como quantidade mínima, né? Aqui no cadastro de produtos. É um campo da vida real que a experiência diz pra gente que existe, né? Então o sistema começa a emitir alertas, dizendo, pede caneta pro fornecedor que tá acabando a caneta Bic. Pede aí borracha, que a borracha tá acabando. E por aí vai, né? Então nesse caso a gente vê que ninguém tinha 3 elementos na chave
e a gente parou na terceira forma normal. E a tabela itens eu coloquei aqui como observação, ela é uma entidade associativa, mas a gente já sabia disso, tá certo? Então eu espero que com essas 3 soluções de questão eu tenha ajudado vocês a clarear as ideias. Tentem fazer mais questões, tentem desenvolver mais questões, para a gente poder obter sucesso lá na nossa avaliação da nossa segunda unidade. Beleza? Então, nesse momento, a gente encerra a segunda unidade na parte de apresentação de conteúdo, na parte de exercício, e vamos ficar agora pendentes entre nós aqui a atividade valendo nota, né, a segunda avaliação, para poder iniciarmos a terceira unidade, que contará com algumas poucas orientações via aula, e vocês terão um bom tempo, uma boa quantidade de aulas, para desenvolver um estudo de caso desses aí, que você possa propor para mim, né, que seja possível de desenvolver em regime que nós estamos, em quarentena, em regime de recolhimento, né? A gente não está querendo que você saia na rua só para resolver um problema desse, né? Afinal de contas, a gente já está estudando em casa para evitar algum tipo de contaminação. Então, a gente vai trabalhar nesse seguinte cenário. A gente vai propor um trabalho prático, valendo a última avaliação, e você vai desenvolver esse trabalho prático como se tivesse saído para entrevistar alguém, né? Para desenvolver um estudo de caso. Mas você vai criar um estudo de caso bonitinho, que tenha diagrama, que tenha dicionário de dados, que tenha uma SQL associada. Certo? Então, fechamos a segunda unidade. Iniciaremos em breve a nossa última unidade dessa disciplina. Muito obrigado. Continue disponível para comunicação com vocês nos nossos canais habituais. Siga e e-mail. Valeu, até mais.